Segunda lição. O que fazer para obter prestígio e ser bem-sucedido? As pessoas têm uma necessidade extraordinária de acreditar em algo maior do que elas mesmas. A maioria anda aflita à procura de algo que possa usar para preencher o vazio e a insignificância de sua existência. Elas se rendem a qualquer coisa que as façam se sentir importantes, dignas e maiores do que são. Essa necessidade as torna tremendamente suscetíveis a todo tipo de influência e manipulação. Qualquer charlatão que aparecer com uma promessa de salvação para a aparente falta de sentido da vida terá sua boa vontade e colaboração. Profissionais bem preparados sabem dessa nossa deficiência e não têm piedade nem limites para explorá-la. Sobre ela, constroem fortunas e impérios nos quais depois quase sempre nos aprisionam e escravizam. Seja na política, religião, esportes, artes, moda ou entretenimento, a estratégia do manipulador é sempre a mesma. Criar uma espécie de culto em torno de uma causa aparentemente nobre e se colocar no centro, como profeta e precursor da transformação que, em geral, converte um aparente mal num bem. O processo todo não envolve nenhum tipo de ação, o que exigiria esforço e resultados concretos, mas imagens e palavras sempre empolgantes e evasivas. De um lado, o que essas pessoas nos oferecem parece grandioso e transformador. De outro, vazio, raso e evasivo. Isso não é uma falha, mas uma técnica. Porque o vazio e evasivo oferece espaço para os indivíduos criarem sua própria ilusão sobre a promessa grandiosa que lhes é oferecida. E a técnica terá um efeito ainda maior se as palavras tiverem enorme ressonância, se forem repletas de entusiasmo, calor e promessas eloquentes. Títulos sólidos e pomposos, muitas vezes envolvendo números para esconder a característica vaga do conceito em si, podem ter um efeito viral sobre as massas. Veja o exemplo da política. Juscelino Kubitschek e seus 50 anos em 5, Fernando Collor de Mello e o Caçador de Marajás, Luiz Inácio Lula da Silva e o Fome Zero. Em todos eles, teve-se o cuidado de criar um slogan que criasse nos seguidores a sensação de fazerem parte de um grupo exclusivo que os conectasse a uma causa nobre, grande, maior que eles próprios. Em todos, há uma luta envolvida. Sempre contra um terrível inimigo comum, alguém que todos querem ajudar a exterminar. Juscelino, a estagnação do país. Collor, os Marajás. Lula, a fome. Não raras vezes, suspeita-se de que há alguém por trás desse inimigo abstrato, um partido, um sistema, uma pessoa ou um grupo delas, que é apontado como o causador desse mal e que seu objetivo é acabar com o bem e propagar o mal. Ao apresentar uma causa nobre e apontar seu adversário como inimigo dessa causa, essas pessoas criam a sensação de que o mundo está dividido em dois blocos, o bloco do bem e o bloco do mal. Elas, lógico, são o bloco do bem, os seus adversários, o do mal. Exemplos dessa técnica podem ser percebidas na história de Stalin e sua luta contra o capitalismo, de Hitler e sua luta contra os judeus, e mais recentemente, de Hugo Chávez e sua luta fictícia contra o imperialismo yankee. Essas pessoas nunca admitem nem deixam transparecer que seu poder vem da criação dessa luta, seja ela fictícia ou real. Ao contrário, elas fingem que emprestam seu poder para combater esse inimigo cruel que causa esse grande mal. E isso não se aplica só a políticos. Está estampado em toda parte. Num estudo recente, grupos de homens que viram um anúncio de um automóvel novo, ladeado por duas garotas sedutoras, consideraram o carro mais veloz, mais atraente, mais bem projetado e o avaliaram com um preço superior ao de outros grupos que viram o mesmo anúncio sem as modelos. Para evitar esse tipo de manipulação, olhe sempre para o produto ou para a pessoa, e não para a causa na qual se insere. Olhe para o indivíduo em si, não para o super-herói no qual ele tenta se projetar por trás de uma causa. Analise suas palavras sem a euforia que elas provocam. Em vez de se concentrar cegamente na causa proposta, questione o como, o quando e o porquê dessa causa. O manipulador nunca terá a resposta para essas questões. Jamais se distraia com a imagem colorida que as pessoas pintam de si mesmas. Procure por aquilo que as motiva, pelos interesses escondidos em suas palavras entusiasmadas e enganadoras. E se você busca prestígio e liderança, torne-se uma fonte de prazer e distração para os outros. Acorde,
Atice e flerte com a imaginação e a fantasia deles. Evite ser o tipo realista e racional que lida abertamente com a dura realidade dos fatos. Jamais cometa o erro de dizer a quem você quer seduzir que o sucesso, a riqueza e o prestígio são resultados do esforço e do trabalho duro, mesmo sabendo que isso é verdade. Se fizer isso, ninguém se interessará por você. A realidade geralmente é dura demais, a solução é muito dolorida e as pessoas não querem lidar com ela. Então, ao contrário, prometa uma fórmula mágica, uma alquimia que mude tudo de uma hora para outra. Se fizer isso, você não será apenas prestigiado por elas, será glorificado. Não se iluda. Há enorme reconhecimento e prestígio esperando por quem consegue mexer com a ilusão e a fantasia das pessoas. Lembre-se, os indivíduos raramente acreditam que seus problemas são fruto de seus próprios erros e da sua própria ignorância. A culpa sempre é de alguém ou de algo. Os outros, a vida, as circunstâncias, a falta de sorte, a ausência de oportunidades e assim por diante. E se na mente deles a causa vem de fora, a solução também precisa estar lá fora. Não tente, portanto, mostrar-lhes a verdade. Eles evitam a verdade porque ela raras vezes é agradável e prazerosa. Pense nisso. A maioria de nós deseja mudanças e compreende muito bem a necessidade de fazê-las. Mas por que não as fazemos? Porque, na prática, qualquer mudança vai contra nossos hábitos profundamente estabelecidos. Ela exige uma ruptura traumática na nossa rotina, o que raramente estamos dispostos a enfrentar. Portanto, se quer cativar e seduzir os outros, sua promessa de salvação não deve passar de promessa. Ela até pode ser intangível na realidade, mas precisa ser perfeitamente palpável na imaginação das pessoas. Faça-as sonhar, desejar, serem tentadas por sua promessa, mas não lhes dê o suficiente para compreendê-la a ponto de quererem colocá-la em prática. Mantenha a realização dela sempre distante. Não a explique demais, pois isso revelaria os obstáculos que precisam ser superados para realizá-la, e com isso, a maioria perderia o interesse por sua ideia. Lição 3. Quando devo ser generoso ou sovina? Em psicologia, existe um princípio chamado regra da reciprocidade. De acordo com essa regra, toda vez que recebemos algo de alguém, um presente, um convite, um favor, etc., sentimos-nos obrigados a retribuí-lo. Sabendo disso, políticos, dirigentes de empresas, profissionais liberais, marqueteiros e amigos nos oferecem estrategicamente sua generosidade, sabendo que, lá na frente, poderão tirar proveito da sensação de obrigação que seu ato generoso incutiu em nós. Por isso, a generosidade é uma das armas prediletas daqueles que ambicionam construir seu poder e sucesso à nossa custa. E não se engane. Quando usada de forma estratégica, ela também é uma das armas mais poderosas que existem no mundo do poder e da manipulação. O poder vem da capacidade de se fazer parecer maior que os demais à nossa volta, e a generosidade é uma ferramenta essencial para criar essa impressão. As pessoas, em geral, são preguiçosas e avarentas. Elas querem as coisas, mas não desejam pagar o preço para obter aquilo que desejam. Por isso, aceitam de bom grado qualquer esmola que cair em suas mãos. Mal sabem elas que não existe tal coisa como algo por nada. Tudo tem um preço, e ao aceitar algo que lhes é oferecido sem que seja exigido nada em troca, quase sempre elas estão abrindo mão do seu bem mais precioso, a liberdade. Por isso, a partir de hoje, ignore e desdenhe tudo que lhe for oferecido de graça. Se algo vale a pena, pague o preço necessário para obtê-lo. Lembre-se sempre de que aquilo que lhe é oferecido de graça, na verdade, não passa de uma armadilha. Tenha certeza de que, lá na frente, a cobrança virá. Quem, por exemplo, em troca da promessa de receber algo gratuito, um vídeo, uma aula, uma palestra, um e-book ou qualquer outra coisa inútil e desprezível, mas cuidadosamente ornada para parecer valiosa e exclusiva, não caiu na armadilha de cadastrar seu e-mail, e a partir de então, durante anos, passou a ser bombardeado com mensagens indesejadas. Portanto, nunca esqueça: nada com valor verdadeiro é distribuído gratuitamente, sem que haja algum tipo de intenção oculta por detrás. Contudo, se você, por algum motivo, deseja aumentar seu círculo de influência, use a generosidade com inteligência. Se conseguir fazer com que sua isca pareça especial, sempre encontrará um número suficiente de otários que cairão com tremenda facilidade na sua armadilha. Há, entretanto, 2 cuidados que você precisa tomar.
Primeiro, nunca pratique a generosidade por tempo demasiado com as mesmas pessoas. Segundo, tampouco pratique-a deliberadamente com todos. No primeiro caso, o valor da ação diminui com o tempo, na medida em que os indivíduos vão se acostumando com ela. No segundo, ela não tem muito valor porque deixa de ter a impressão de algo notável e exclusivo. As pessoas são egoístas e costumam responder com mais entusiasmo àquilo que se coloca acima das demais. Essas foram apenas 3 lições do poder e da manipulação. Se você chegou até aqui é porque gostou. Então, por favor, se inscreva. Se quiser mais 3 lições como estas, vou deixar uma série completa para você. Lembre-se, esta é uma doutrina adquirida em anos, e o que te passei aqui é conhecimento puro, e conhecimento é poder. Use-o para o bem. Siga para a parte 3, por favor.